Olá, pessoal, começando mais um Jura Pod, ao meu lado o Gabriel. E aí? Beleza, Jura? Por que você não veio de rosa hoje? Hoje eu quis prestigiar, deixar nossa convidada hoje especial. Só mesmo? ela de rosa. Você que está nos assistindo aí, compartilhe nosso material, se inscreva no canal, você que não é inscrito, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, no TikTok também tá lá, viu? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o Outubro Rosa. E aí você que tem um familiar, principalmente mulher, viu? Hoje é o Outubro Rosa, é a questão do câncer contra câncer de mama. Então você oriente quem está perto de você, um familiar, para fazer o autotoque, a prevenção que é importante. E hoje a gente vai conversar aqui com uma convidada nossa. Na verdade, ela não é médica, mas você vai conhecer a história dela, que é muito importante. E falar em médico, a gente tem um episódio aqui, o episódio número 7, que tem uma médica também que dá uma entrevista aqui pra gente e dá vários toques de orientação de câncer e doenças transmissíveis. Então você pode ir lá no episódio 7 e confere, viu? Doutora Daniela Braga. Vai lá e confere. E hoje nossa entrevistada aqui é uma amiga aqui, engenheira ela, pô. Aí é. A gente vai saber tudo. A história é longa. Tá vendo? Rita Menezes, seja bem-vinda. Boa noite, Jura. Boa noite, Gabriel, né? Que eu confundo Gabriel, Gustavo, faz parte da vida de quem Mas é professor. Gabriel Foguinho. Gabriel Foguinho é mais fácil de dizer, né? Fica à vontade. Boa noite aos seguidores, não mais ouvintes hoje em dia, né? São seguidores. Como você falou, eu sou engenheira civil de formação, licenciada em matemática. Não sou médica, não sou enfermeira, não sou da área de saúde, mas o objetivo aqui é passar minha experiência, né, de enfrentamento ao câncer, para que oriente outras pessoas, outras mulheres, outros homens, a entender um pouco da doença, entender como é o processo de passar pela doença e deixar uma frase que é máxima: câncer não é sentença de morte. Sim. Eu estou aqui. Tive câncer em 2010, nós estamos em 2023, né? 13 então, anos. 13 anos, e estou aqui para compartilhar a minha experiência com a doença, doença, sobre a doença. A né? prova viva. Rita, antes bem assim. Antes de a gente começar aqui, Rita, você trazendo algumas informações, muita gente que enfrenta essa doença, às vezes quando passa também não quer mais falar, não se sente bem e a gente respeita. Mas você veio aqui, foi convidada por nós e você quer passar suas experiências e até contribuir com quem está passando esse período. Exatamente. A campanha, né, que agora ela não é só para o câncer de mama, ela estendeu para o câncer de colo de útero também. Sim. É uma campanha que é bem marcante no outubro, mas que ela tem que caminhar durante todo o ano, né? É um processo de cuidado de cada pessoa. E, como você disse, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem pessoas que não gostam de falar que está com câncer, ainda têm o medo de achar que é uma doença terminal. Há pessoas que passam por ela e depois não querem falar e tocam a vida como se não tivesse tido a doença, e que é preocupante, porque é uma doença que ela pode retornar. Então, você tem que estar sempre vigilante a ela. Preparado. Exato. Então, assim, a gente tem que respeitar cada pessoa. O importante disso tudo é como a pessoa enfrenta e como a pessoa passa por esse processo, né? E quais as lições que tiradas desse momento do viver. Né? Então, contando minha experiência, como eu falei, eu tive Saber câncer. enfrentar, né? Tive E câncer eu em quero, 2010. mas é bom a gente começar, como diz o bom baiano, começar do começo. Rita, vem aí fazendo suas atividades profissional, trabalhando. Mãe de família, trabalhando. Mãe de família. Isso. Aí daqui a pouco vem a notícia. Foi exatamente assim. Engenheira. Eu não tive câncer de mama. Sim. Vamos dizer a realidade. Eu tive um câncer que é dito como cânceres femininos, né, que acometem somente o corpo feminino. Eu não sei se vocês viram recentemente, Marieta Severo falou de câncer de endométrio. Sim. É um dos cânceres que são só do organismo feminino, porque o de mama pode ter no homem, né? Sim. O colo de útero só mulher. E eu tive um câncer de ovário.
Sim. É um câncer que praticamente só acomete organismos com a idade mais avançada, ou seja, mulheres que já passaram pelo processo de menopausa, que estão aos 60 anos, e eu tive aos 40 anos. Né? Foi uma surpresa. Nesse período você trabalhando como engenheira e professora? Sim, meu filho tinha 7 anos, né? Eu trabalhava muito, trabalhava na prefeitura de Camaçari. E foi uma surpresa. Não havia um diagnóstico preciso. Isso é importante de ser colocado. Eu tinha um sangramento excessivo, malhava muito, mas tinha um abdômen bem desenvolvido. Eu nunca fui magra, mas nesse período eu estava com o abdômen bem desenvolvido. À noite eu fazia continuamente xixi. E como eu dava muita aula também, eu comecei a ficar assim, me sentir fraca, por conta do sangramento. E aí eu fui na minha ginecologista e contei a ela. Ela disse, Rita, vamos fazer o seguinte, eu não posso e não podia na época, hoje eu já não posso mesmo porque eu não tenho mais como, mas eu nunca pude tomar anticoncepcional, porque eu tenho um histórico de baixa imunidade. Então, baixava mais a minha imunidade. Se vamos tentar botar um implante para que você pare de menstruar. Ok. E aí eu fui fazer os exames para colocar o implante. E nesses exames a gente descobriu uma imagem que não era uma imagem comum. Isso. E aí a médica disse assim, eu não gostei do que vi. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar um novo ciclo e você vai fazer novamente esses exames para a gente ver. Ok. Aí eu fiz os exames. Aquela Mas aí ansiedade. sua cabeça... Naquela ansiedade. Aí era um aniversário de um colega do meu filho. E eu fui levar meu filho no aniversário. No caminho, eu dirigindo, o laboratório me ligou. E me perguntou assim, por que a senhora está fazendo esse exame? Eu estranhei. Eu disse, eu estou fazendo o exame porque o profissional que me acompanha solicitou. Há algum problema? Aí ele disse, não, é um marcador que sinaliza tumorações. Eu não tinha noção do que eu tinha feito um exame de sangue. Aí fiquei com aquilo encucado, né? Um laboratório também profissional, né? Aí voltei, mostrei à médica, ela disse, eu acho que é endometriose. E os sintomas é de endometriose. Então, você vai fazer uma cirurgia de endometriose. Só que eu não tinha dor. Isso é muito importante dizer. Eu não tinha dor. Eu imagino. Sangrava, mas não tinha dor. Minha companheira tem endometriose e um dos principais que ela fala é a dor e principalmente o sangramento. Pois e eu não me preocupei com isso, confiei no profissional. E entrei para fazer a cirurgia de endometriose. No processo, era um day hospital, no outro dia já vim embora. Eu acordei, a Jones disse assim, vamos para casa. A Jones é minha esposa, né? Vamos para casa. Eu disse, por quê? Não, em casa eu lhe conto. E ele não me contou. Aí eu liguei para a médica, a cirurgiana, assim que amanheceu o dia eu liguei. Doutora, o que aconteceu? Ela disse, ele não lhe falou? Não, não me falou. Eu encontrei uma imagem que eu não gostei e eu não fiz o que era para ser feito e recolhi material para biopsiar. Você vai ficar esperando esse resultado dessa biópsia em 15 dias. 15 dias de loucura, né? A cabeça já... De loucura. E aí, eu fui pegar uma revista Saúde, que eu era assinante na época, a gente ainda tinha revista, para olhar uma reportagem sobre alimentos saudáveis para meu filho. E a capa da revista era O Câncer Silencioso. Sim. Eu abri a revista e comecei a ler. E comecei a reconhecer os sintomas. Aí eu disse assim, deu merda. Aí minha mãe disse assim, o que é? Eu disse, o que eu tenho é isso. Ela fez, deixa de loucura, você não é médica, está se precipitando, não ponha isso em sua cabeça, é uma loucura. Mas eu não tirei aquilo da cabeça. Quando o resultado da biópsia veio, aí a médica disse, eu não faço esse tipo de cirurgia. Aí é um profissional de oncologia. E você vai procurar 3 nomes que eu tenho confiabilidade. Aí ela me deu os 3 nomes.
Um desses era Roberto Travessa. E eu gosto de falar o nome dos profissionais, Sim. porque são profissionais que me ajudaram. E assim, liguei, aí me disseram assim, ele só tem consulta daqui a um tempo pelo plano. Quanto é particular? Tanto, então eu estou indo. E aí, quando eu cheguei lá, ele disse, tumores dessa natureza não costumam reincidir, a não ser daqui a uns 20 anos depois. Eu disse, eu estou com 40, então 60 eu ainda estou na mira do tira. Aí, vamos fazer a cirurgia. Era uma quarta-feira, eu entrei na cirurgia de imediato na sexta-feira. Rápido. Rápido. Isso tudo em uma semana? Em uma semana. E aí fiz a cirurgia, tive um apoio muito grande da espiritualidade, né? O sacerdote me acompanhou na época, meu marido esteve comigo o tempo todo, minha mãe, meus familiares, os amigos, todos próximos. E quando o resultado saiu, né, uma neoplasia que, por ter ficado aberto, se espalhou pelo peritônio, que é a cavidade abdominal. E aí, os oncologistas, eles têm os grupos, né? Sim. Então, eu fui acompanhada pelo núcleo do NOB, que hoje é Oncoclínicas. Sim. Agora, desculpe, quando você fala se espalhou, ele deu metástase? Não, ele espalhou porque abriu o ovário. Entendi. Então, ao abrir o ovário, Na primeira tentativa. as células neoplásicas Entendi. espalharam-se. Então, quando fui para minha oncologista, ela disse assim, eu vou lhe dar o protocolo mínimo, que são 6 químio, mas são para câncer abdominal. Então, eu entrava no procedimento às 7 da manhã e saía às 17. Na época, já se colocava o protetor, né, que chama, não sei se tem um nome específico, que é para não tomar a quimioterapia direto na veia, para não ressecar as veias. E eu ia colocar. E aí, nesse momento, Moema me visitou, né, e ela me disse assim, eu não coloquei, não coloque. Não deixe visível, não coloque. Aí chamou minha mãe e disse assim, eu fiz essa oração aqui e eu respeito a fé de todo mundo, mas ela me ajudou muito. Se Rita não quiser fazer, a senhora faz. Então, eu não coloquei, tomei a quimioterapia na veia direto, era uma agulha imensa, mas eu tomei e teve toda aquela história. Cabelo cai, né? Eu caio a sobrancelha, caio o cílio e caio o cabelo. Caiu tudo. Rita, mas após a cirurgia, aquela fraqueza, aquelas coisas continuavam? Eu fiz um tratamento com um naturopata. Então, ele fortaleceu o meu organismo para que eu pudesse tomar a sequência de quimioterapia. Porque, como era um tumor que se chamava borderline, ele tinha uma característica dupla, houve ainda um estudo médico para saber se eu tomaria ou não a quimioterapia. Entendeu? Então, Sim. E aí a minha médica me esperou até o último momento. Ela disse, eu ouço o paciente, mas eu tenho grau de segurança e o meu limite. Então, ele espera 90 dias. Você vai ter que fazer a quimioterapia. Ela, qual o seu medo? Meu medo era justamente isso, Jura, de me abater mais. Porque a quimioterapia, ela mata tanto a célula maligna como a célula benigna. Então, meu medo era me abater mais pelo meu histórico de baixa imunidade, né? Mas, eu junto com ela, a gente enfrentou. E ela me disse assim, você vai fazer que dia? Eu fiz a primeira sessão de quimioterapia 23 de dezembro. E terminei de fazer a quimioterapia, eu disse, eu posso tomar um espumante? Eu posso ir comprar presente ali no shopping, que eu não comprei nada? Ela disse, pode. Eu fui e andei o shopping na madrugada toda, aquele plantão que eles fazem, né? No outro dia, minha perna estava super inchada. Aí eu liguei para ela, e aí, doutora? Ela disse, não é como fazer uma manicure, também não é assim. E aí, ela, não vou lhe dar medicação, você vai fazer banhos com aroeira, que é uma folha medicinal, e vai botar essa perninha para cima e esperar a próxima sessão de quimioterapia. Então, assim, a profissional que me acompanhou
se chama Clarissa Matias. Ela hoje é uma mulher, única mulher membro da Sociedade Internacional de Oncologia. É uma profissional que estuda oncologia frequentemente, super humana, né? Trabalha a questão com pacientes já em estados paliativos, com encontros ecumênicos. Ela dá um suporte ao paciente, de forma que o paciente possa passar pelo processo com segurança. Dá um acolhimento. O acolhimento é E o profissionalismo, né? Que é o mais extremamente importante. necessário, né? É extremamente necessário. O apoio familiar é necessário. O apoio espiritual, qualquer que seja a sua religião, é necessário. Rita, a questão né? das suas atividades nesse período. No caso, como você soube que você foi fazer cirurgia, aí você, sua cabeça... Eu estou querendo entender, até para quem está nos assistindo, até ter essa referência. E quem está passando por esse período. A pessoa acha que acabou. Eu, quando fiz a cirurgia, eu já tinha a impressão de que era algo que tinha um resultado positivo, mas que eu ia ter que passar por outro procedimento. Eu combinei com a minha chefia, né? E aí eu tenho que também tirar o meu chapéu para Luiz Caetano, que era o prefeito de Camaçari na época, e que me deu apoio, junto com o meu chefe imediato. E eu fiz uma combinação com eles. Eu disse, eu não quero entrar no seguro saúde. Eu quero trabalhar. Enquanto eu tiver sem o efeito colateral da quimioterapia, eu quero trabalhar. E eu ia acompanhar a obra. Sim. Com o meu lencinho na cabeça, porque eu não me adaptei à peruca, é outra coisa que eu tenho que colocar para as pessoas também isso. E eu botava um lenço e um chapéu e meu protetor solar e ia para a obra. Dá o seu turno. Os três, E uma forma até da mente também. E é uma forma de você manter a cabeça firme. Se a pessoa tem condição, é bom. Porque você muda o foco só daquele momento, entendeu? Você tira aquele foco só da doença. Você se permite a ver outros horizontes. E você serve de exemplo de enfrentamento. Né? Eu tinha poucas experiências na época. Na época, eu peguei um blog de Márcia Cabrita, que, por sinal, morreu de câncer de ovário. Mas, assim, com ela, eu preguei experiências dela e possibilidades de enfrentamento da doença. Então, eu não parei. Hoje, a coisa está bem melhor, Jura. A gente tem muita informação. Tem uma rede de apoio jurídico de mulheres que passam por câncer e que, às vezes, são demitidas. E como é que essas mulheres são incluídas novamente no mercado do trabalho? Sim. Então, esse grupo de mulheres, se eu não me engano, é Rede C, elas trabalham esse momento de retorno das mulheres ao mercado de trabalho. Sim. Então, hoje em dia, a gente tem muita informação, tem muito grupo de apoio, tem muito material no Instagram de mulheres que passam, que estão passando e que já passaram, e que podem se ajudar umas às outras. Então, é muito importante pesquisar, né? E estar próximo de pessoas que possam lhe ajudar. Né? E principalmente hoje, com muitas campanhas, né? Governo federal voltando com tudo, governo do Estado. Nós temos hoje no governo do Estado o Hospital da Mulher, né? Que faz um preventivo grande, que faz... Eu peguei um dado aqui sobre a campanha que a gente tem... O Estado disponibilizou muitas mamografias para as mulheres. Então, o que eu falei antes aqui, o governo do Estado oferta 20 mil mamografias. Sim. Então, e mais 2.700 consultas para o Outubro Rosa. E fora isso, é constante, como eu lhe falei, a gente tem que acreditar no SUS. Sim. Né? A minha mãe foi atendida pelo Aristide Maltês. Que é referência total. Uma equipe muito boa. Né? Então, a gente tem que acompanhar para a mulher que tem condição de pagar um plano de saúde, como foi meu caso. E como é hoje, eu ainda mantenho, apesar de ser judicializei meu plano, porque é outra coisa absurda. Mas, assim, eu tenho que ter o plano, né, pelo meu histórico. Mas as mulheres que não têm como ser assistidas pela rede pública. E a necessidade também de fazer essa prevenção, né? Isso. Então, assim, eu faço o autoexame. O autoexame, ele detecta tumores que já estão num grau palpável. Sim.
Mas a mamografia, ela detecta tumores que estão em estágio inicial. E Rita, compreendeu a diferença? E qual o conselho de Rita das mulheres que não querem ir no médico, às vezes com medo de descobrir alguma coisa? Primeira coisa, tem que saber o seguinte, quem gosta de você é você. Não existe no mundo outra pessoa que vai gostar de você, a não ser você mesmo. E se não prevenir, vai ter que remediar, né? Então, assim, é aquela coisa, se você não se observar, eu fui muito a minha observação ao meu corpo. Então, assim, eu estava sangrando muito. Não é correto. Eu tinha um histórico de ovário policístico, eu disse, mas tem alguma coisa errada. Né? E, assim, eu me observo constantemente. Eu que sou hipocondríaco, qualquer espirro diferente, eu já fico... Então, é isso. É se cuidar de si. E ter o cuidado de... eu fiz a mamografia. E não ter esse medo, né? Eu fui na mamografia, não vou buscar o exame. Que se você for olhar a estatística, isso acontece muito. As mulheres fazem a mamografia, mas não vão lá pegar. É aquela teoria que só descobre se fizer exame. Quando vão pegar, quando já sentiu algum sintoma a mais, e aí, eu lembrei, eu fiz a mamografia. Né? Então, assim, é ir fazer, pegar e levar ao médico. Né? Porque não existe um diagnóstico sem um profissional correto que possa lhe acompanhar. A gente tem que parar de deixar de ver Dr. Google, porque a internet, ela é uma base, é um veículo de informação, mas quem sabe é o profissional. Corpo a corpo ali. Exatamente. Então, assim, o conselho às mulheres é que elas se observem. O corpo feminino é muito diferente do corpo masculino. Né? A gente tem... Os órgãos reprodutores são todos internos. Sim. Né? A mamografia, para o homem que também faz, é algo mais difícil de ser feito, porque a mama não cresce, né? O tecido mamário, o músculo mamário é reduzido. Na mulher já é palpável, dá para perceber. Mas, assim, é um organismo que amamenta, é um organismo que reproduz, é um organismo que menstrua caso não reproduza. Então, é um organismo que tem que ter um olhar diferenciado. Né? Ser fêmea é algo muito bonito, é um presente de Deus, mas é um organismo que precisa ser cuidado e ser observado. Eu estava fazendo uma pesquisa e o Ministério da Saúde e o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele faz a relação entre, você falando isso, os câncer que acomete homens e o câncer que acomete mulher. A mulher, a mama está em primeiro lugar. E o homem é próstata. Novembro Azul está chegando aí. Novembro Azul está chegando aí. E aí, o Novembro Azul também é outra coisa. O preconceito do homem fazer o exame. Né? O toque. Que é uma coisa que é necessária. É inevitável hoje. Exatamente. Então, assim, eu acho que o princípio de tudo é você se observar e você se cuidar. Né? A prevenção é tudo. Se você observa, a prevenção, ela hoje está nos índices possíveis e palpáveis de cura. Se você identificar antes, possivelmente você vai ter um sucesso na cura em relação aos tumores. Por isso é importante os exames de rotina. Sim. Busquem, procurem, façam. E vá buscar o resultado, né? Não vá na teoria de que você é novo, você é jovem, não me pega, não tem. Tem um histórico de quando eu fiz a quimioterapia, tinha uma menina de 23 anos. Ela tinha casado recente e descobriu na amamentação. Imagina. Ainda tem uns casos de predisposição, né, Rita? Uma mãe na família, um avô na família. Isso, eu fiz, por conta do histórico de minha mãe, né, eu tive aos 40 anos o câncer de ovário, não tinha histórico familiar, minha mãe teve 5 filhos de parto natural. Então, de onde veio? Eu me perguntava muito, de onde veio isso, gente? Mas veio. A gente pode dizer assim, tem organismos que são predispostos a, né? A questão da imunidade tem muita referência, né? Então, a boa alimentação, o exercício físico é fundamental, né? Para que você possa ser uma máquina. Se você não lubrifica a engrenagem, um carro não anda, né? Então, você
máquina, você tem que lubrificar a engrenagem. Não vive só de gasolina. Né? Com alimentação, com exercícios. E tem uma positividade. Assim, eu não pensei em morte em nenhum momento dos meus procedimentos. Nenhum momento. Eu entrava positiva de que ia dar certo. E deu. É difícil? É. Tem mulheres que são abandonadas pelos maridos no processo? Tem. Mas ela tem que se apegar a algo. Primeiro, gostar dela e achar que a vida dela vale a pena. Rita, como você fala essa questão da relação familiar, também é um processo que contribui muito, né? Sim. Por exemplo, os familiares, que eu digo de primeiro grau ali, mãe, pai, irmão, aí depois vem um segundo, que é o marido, que são os filhos. E aí, se não tivesse apoio também, a pessoa já fica com 2 problemas. Sim. Sim. Se você... como eu estava falando, tem abandono. Realidade, tem homens que, quando percebem que a mulher está doente, eles abandonam a mulher. Né? E aí, ela tem que ter uma rede. Mas, assim, no serviço público e no privado, tem um grupo de psicólogos que acompanham o paciente de oncologia. Então, assim, é importante também dizer isso, né? É uma equipe multidisciplinar. Na rede privada, você tem um nutricionista, um psicólogo e o profissional da oncologia que está ali acompanhando. Sim. Porque você é um organismo que, quando você passa por um processo quimioterápico ou de radioterapia, você passa a ter um outro organismo. Então, não é tudo que você pode comer. Assim, eu adorava tomar pinga. Eu sou casada com mineiro, então eu gostava da cachaça mineira. Hoje eu não tomo mais, porque dói. Aquele copinho pequenininho, né? Dói. De dose. Quando cai no organismo, quando desce no estômago, dói. Então, eu não tomo mais. O álcool, hoje, para mim, é algo extremamente difícil de ser ingerido. Assim como os refrigerantes. Coisa ácida, né? Exatamente. Então, assim, a gente fica muito preocupada como é que a gente se alimenta bem no planeta doente, né? Porque o planeta está doente. Você vai para uma verdura, tem um agrotóxico. Você compra um industrializado, tem um conservante. Então, assim, você tentar fazer do limão a limonada, né? Você come um miojo, tire aquele pozinho, bota um tomate, bote um ovo, bote um couve-flor e você melhorou, entendeu? Sim. Você melhorou, você não comeu aquele composto ali que é puro sal e você está comendo macarrão, mas você está comendo macarrão com algo substancial, entendeu? Você então, vai comer linguiça, vai comer um cachorro quente, tudo. Pois é, linguiça não é aquela coisa, vou parar de comer tudo, porque tem porcarias que são muito boas, né? Sim. Aquela ilegal, imoral ou engorda, né? Como dizia Erasmo. Mas, assim, tem momentos que você tem que se permitir. Sim. Mas a vida é uma questão também de posologia. Pequenas doses em momentos oportunos. Você come... Não deixa de ser feliz. Isso, você come, mas come aquela quantidadezinha. Pronto. Eu adoro pão. Meu pai tinha padaria no interior, forno a lenha, o pãozinho saía, manteiga, pãozinho quente... Eu como pão branco, sim, como. Mas não como 3 pães, 4 pães, 5 pães, não. Como pão, um por dia. Entendeu? Então, assim, você saber o que você come com qualidade dentro das suas possibilidades. Né? Porque hoje, depois da industrialização, é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer um miojo do que você cozinhar uma verdura para você comer. Entendeu? E a rotina de trabalho, a rotina da vida, a rotina... Mas é tudo uma questão de Rita, voltando um pouquinho no seu tratamento, quando você fala assim, deixa de comer muita coisa, teve o período da quimioterapia que você fez, e você me disse que entrava às 7 da manhã e saía às 17 horas. Aí depois, posterior a isso, você tinha reações, dias? Sim. 3 dias após, no segundo dia você já começa a ter reação. As reações são variadas a depender da medicação que você toma. Né? Então, quem faz câncer, quem
utiliza a quimioterapia de câncer de mama, tem uma branca, tem uma vermelha, uma é mais agressiva, a outra é menos agressiva, a depender da tumoração, né? Então, assim, no segundo dia, você começa a ter sintomas. Segundo, terceiro dia, ou enjoo, ou vômito, ou diarreia. Já não se alimenta direito. Ou prisão de ventre, né? São efeitos colaterais do processo. Dores nas articulações, né? Eu tinha muita dormência nas pernas. Minha mãe ficou com esse efeito colateral até hoje, né? De ter os pés e as pernas com dormência. Isso era mensal ou semanal, prefeito? A cada também, novamente, dependendo da droga, tem o período. Eu fazia a cada 21 dias. Mas eu fazia, assim, como é o protocolo? Você faz a quimio, faz os exames. Se seus exames derem OK, você parte para o novo ciclo. Se, por exemplo, baixou plaquetas, ou baixou hemoglobina, ou você ficou anêmico no processo, aí você vai ter que tomar alguma medicação que proteja mais o seu organismo para você continuar com o ciclo. Entendi. Então, é tudo muito observado. E para o cabelo que cai, no 13º dia após a quimioterapia, o meu cabelo caiu. Todo. Eu tenho um cabelo cheio e, na época, eu quis fazer uma peruca. Você nunca viu seu cabelo curtinho? Não, nunca usei o cabelo curto, a não ser quando era criança, que as mães cortavam, mas eu nunca tive o hábito de ter cabelo curto. Aí quando você viu cair assim... Aí eu também ia para um aniversário. Aí eu tomei banho e passei a mão. Aí eu fui passando a mão. E no passando a mão, aí eu olhei o ralo, o cabelo tinha ido todo embora. E eu tinha encomendado a peruca. Na verdade, tinha encomendado a peruca, não tinha marcado para ir lá. A Michele me deu a orientação de onde Moema fez a dela. E aí eu fui procurar a pessoa. Aí, quando eu cheguei lá, eu já estava careca. Aí ela disse assim, mas você tinha que ter vindo antes. Porque aí eu vi o seu cabelo, o tom do seu cabelo, a peruca é natural, eu cortaria ele, poderia usar até o seu cabelo mesmo para fazer a peruca. Mas eu não tinha noção de quanto tempo cairia o cabelo, entendeu? Então, é outra coisa também, né, Rita? A questão do cabelo para a mulher, né? E é uma coisa que para as mulheres... A vaidade, né? Faz um efeito muito grande, né? Eu me adaptei bem ao processo. Eu senti muito quando caiu os cílios e a sobrancelha. Porque eu me olhei no espelho e vi aquela coisa nua, entendeu? Aquela tela virgem. É, aquela tela... Meu Deus, o que é isso? Então, assim, foi difícil. Foi o único dia no processo que eu chorei. Porque foi meio cadavérico mesmo, entendeu? Eu me olhar assim e não me reconhecer. Porque não tinha cabelo, não tinha cílio, não tinha sobrancelha. E a pele, ela fica com uma textura diferente por causa da medicação. Eu tinha uma oleosidade excessiva. Sim. E aí não pegava um lápis para a sobrancelha, não ficava. Um cílio postiço costumava cair. Então, eu fiquei meio que passando por esse processo. Talvez é por isso que muitas mulheres se enclausuram e não quer sair, não quer... Aí é aquela coisa, botar um batom vermelho, um batom rosa e arranjar um bom lenço, uma boa peruca, um bom chapéu e botar e seguir a vida. E assim eu fiz. Lenços 1000 eu comprei, lenços 1000, porque quando a peruca chegou, eu já não me adaptei à peruca. Ela apertava, me incomodava e eu já não usei a peruca. Então, assim, ela serviu para outra mulher. Né? Eu passei... E esse enfrentamento, Rita, esse enfrentamento de você contra o câncer, demorou quanto tempo? Foi 2010? Foi 2010. Eu fiz a primeira quimioterapia em dezembro de 2010 e fui até 2011. Que foi enfrentamento mesmo. Foi até 2011. Depois começou a melhorar. Aí, logo na última sessão de quimioterapia, logo depois eu fiz os exames, você está OK, pode trabalhar, normal? Pode. Eu disse, o que é normal? Bom, com os devidos cuidados. Não se exponha a ambiente que... Sol. Não se exponha. Mas você pode trabalhar. E aí, a vida é uma outra vida, né? Como eu disse a Foguinho, eu sou observada constantemente. Sim.
né? Eu tive suspeita de câncer de tireoide, tirei a tireoide. Depois eu tive o do ovário, se confirmou, eu fiz a esterectomia total. O ano passado eu fiz a mamografia, deu uma nodulação na mama direita. Aí vamos estudar, não se confirmou nada. Esse ano, nos meus exames anuais, recente agora, fiz novamente outra nodulação na mama esquerda. Aí está investigando. Então, assim, é um organismo que você tem que sempre que estar observando. Quando você tem câncer, né, assim, passou, vamos caminhar normal. Mas como você me disse assim, não tem histórico da família e você... Pois é, exatamente. Aí que é a interrogação, né? É a interrogação. É uma doença que a gente estuda constantemente. A médica estuda, os médicos o tempo estudando, porque eu perguntei logo, eu disse assim, olha, eu não produzo, eu não menstruo. Câncer de mama está geralmente ligado à produção hormonal, é estrógeno. Se eu não produzo mais, por que eu posso ter nodulações na mama? Envelhecimento celular. Eu já tenho 54 anos. E o histórico de minha mãe. Aí eu fiz a curva genética para identificar se o câncer que eu tive foi de origem genética. Não configurou-se como um câncer de origem genética. Empurrou mais a interrogação na cabeça. Entendeu? Então, assim, por quê? Né, assim, você não pode se sentir... logo eu... Doença é para um organismo vivo. Qualquer que seja a doença. Todo mundo está propício. Né? O diabetes está aí. As pessoas convivem com diabetes e é uma doença também que acaba o organismo. Sim. Né? E quem é insulino dependente sabe disso. Da guerra. Né? Então, passamos por uma Covid, uma novidade e tudo. Eu morrendo de medo de ficar imagino, de Covid. Você falando da sua imunidade baixa. Trabalhei todo o período e vim pegar Covid já na 4ª dose, se acredite. Sim. Peguei num vacilo. Um sintoma bem leve, mas tive, já no final do processo. Né? Então, os meninos da CEINFRA diziam que eu era a louca do PCR, porque eu fazia aquele exame direto, né? Toda semana. Fazia direto, porque eu ficava preocupada. Se eu tiver, porque minha mãe mora comigo e é idosa, eu disse, então tenho que me preparar. Mas tive já no final, que peguei do meu marido. Que, no vacilo, ele fez o teste, deu positivo, aí passou, como ele já tinha tomado a 4ª dose, aí deu 7 dias. Não, tá beleza. Aí eu entrei no quarto, sem máscara, sem nada, fui trocar roupa de cama, peguei. Pegou. Então, são essas coisas, assim. E uma coisa que eu tenho que até falar, a preocupação de doação de órgãos. Sim. Quem teve neoplasia não doa órgão. Né? Porque... Já sai da lista, né? Porque, assim, você tem uma célula que foi localizada, você tratou, mas você pode ter uma neoplasia em outra área do corpo. Ela pode ter migrado e pode não ter se apresentado. Então, na época, eu li um livro que foi o meu compadre que me deu, que chama O Anticâncer. É um livro que eu aconselho a todo mundo a ler. O Anticâncer era um professor, um neurocirurgião, que no dia de uma ausência do colega dele, ele se submeteu a uma ressonância magnética do crânio. E ele descobriu um tumor cerebral, que não tinha sintoma. Foi tratou tudo. E nesse livro ele conta até que um camarada fazia hemodiálise e recebeu um rim de uma outra pessoa. A outra pessoa, ninguém sabia, mas ele tinha tido câncer. E quando passou para o rim, a pessoa não teve reação, mas desenvolveu câncer de pele. Sim. Ele pegou a neoplasia da pessoa que tinha tido. Então, assim, se observar e observar o outro. Então, assim, eu não dou sangue, eu não sou doadora, por causa desse histórico, entendeu? Sim. E porque, de repente, o cara que recebeu o rim, como ele fazia hemodiálise, ele estava com a imunidade baixa. Ele poderia não desenvolver, se ele tivesse com a imunidade correta. Mas ele estava com a imunidade baixa. Então, ele estava vulnerável a desenvolver não só o câncer, mas qualquer outra doença de origem viral, né?
Ô Rita, quando a gente pesquisando sobre o câncer, e aí a gente remete antes de Cristo, que diz que quando o cidadão morria lá, ninguém sabia do que, muitas vezes, e aí enterrava a pessoa. Mas com o passar do tempo, os estudos vieram, e hoje a gente observa que a gente diz assim, rapaz, como é que pode? Só quem morria, quem tem acima dos 50, acho que você não está nessa era, não. E diz assim, antes só morria de câncer quem era mais idoso. Mas de uma época para cá, o cara disse, criança nasce com... Pois é, né? E aparece algum problema com câncer, né? Eu perdi uma colega de sala minha com 13 anos. O cara não seria. sabe se é alimentação, o cara não sabe se é... É aquilo que você disse. Pode ser um conjunto de coisas, né, Jura? Porque a nossa forma de viver hoje é muito complicada, né? E a gente está exposto a tudo e a qualquer coisa. Quando eu tive o câncer, foram 4 pessoas que estiveram comigo no meu local de trabalho. Sim. Um menino de 18 anos que teve um câncer de testículo, que acontece em jovens. Sim. Essa outra pessoa que faleceu, que era um câncer, eu acho que era no útero, não tenho certeza. Uma que teve no pâncreas, que é um câncer agressivo, muito letal. E um último que teve nas amígdalas, acredite, achava que era tireoide, ele retirou a tireoide e não foi, depois achou nas amígdalas. Então, 4 pessoas. A gente acha que foi uma época que tinha muita descarga do polo. Sim. Então, a gente suspeita dessa possibilidade. Mas evidência a gente não tem, entendeu? Mas essa questão dos hábitos de vida influenciam muito, né? Se a pessoa diz assim, a postura frente à vida de quem é muito brabo, de quem é muito cruel você dizer isso, porque assim, eu sou uma falsa calma, e eu tenho, ele me conhece um pouco, então tem horas que eu tenho uma postura muito de enfrentamento mesmo das coisas. E uma vez uma pessoa me disse isso, por causa dessa forma sua de ser, que você teve um câncer. Eu disse, opa, é muito severo você dizer isso, tenha cuidado quando você usa essa fala. Porque você não pode referenciar que uma pessoa teve uma doença grave pela postura dela. Pela postura. Né? Assim, não é um fator determinante. Né? Então, assim, eu acho que no planeta que a gente vive, com o índice de gases jogados na atmosfera e que a gente respira eles, né? Com o índice de poluição em mares, em rios, a água que a gente bebe não é uma água 100%. A alimentação todas batizadas. As alimentações. Então, assim, a gente tem um conjunto de coisas que fazem com que esse processo de neoplasia, ou câncer, não seja só acometido em um organismo em processo de envelhecimento. Né? Então, e o que a gente faz? Passa a comer melhor, e corre, e anda, e faz exercício. Pode dizer que isso evita? Sim. Mas pode dizer que com isso não aconteça? Não. Não tem como. Né? Agora, na sua reflexão de vida, cortou muita coisa, mudou muita coisa? Abraçou mais gente? Mudou a certeza de que viver vale a pena. A cada momento, né? E a cada momento, e também a perspectiva da morte veio de uma forma diferenciada para mim. Porque, assim, apesar de eu não ter pensado na morte, como eu falei, mas a gente vive como se a gente fosse imortal, né? A gente vive como se a gente fosse imortal. E, na verdade, ao acordar, você não sabe se você conclui o dia. Sim. Então, assim, a gente tem que ser preparado para morrer. É muito severo você dizer isso. Não, não é. Você tem que, por mais que lhe doa, você tem que saber trabalhar com isso. Sim. É assim, eu estou dizendo isso, mas claro, eu vou reagir diferente. Aquela história, Rita. Entendeu? Rita, é aquela história, você tem que fechar seu dia bem, sim, tudo resolvido, né? E você tem que
saber assim fazer valer cada momento e viver o presente. O presente é fundamental. Você não tem que criar expectativa futura de nada. O carpe diem, né? Vive o momento intensamente. Agora a gente fala assim, mas a gente fala do câncer, mas o Brasil é o país que mais mata fora da guerra. Você morre que não é só de câncer. Uma bala achada ali, né? Que o povo costuma dizer bala perdida, mas tá achada. Então, a gente está propício a tudo nessa vida. Quando você entrou no seu carro, saiu de casa, ou no transporte, ou no que seja, na vida, no trânsito da rua, estamos aí. Rita é religião em si? Se apegou muito à religião? Rita, a religião, na época, eu era do candomblé, né? E eu acho que o candomblé, para mim, quem é do candomblé, diz que quem é do candomblé nunca deixa de ser. Eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões. Todas me ajudaram. Eu tive pastor que orou por mim, eu tive o católico que fez a reza por mim, eu tive o pai de santo que olhou por mim, assim como as minhas irmãs de santo, a minha irmã de sangue, que também é uma irmã de candomblé. E foi uma época que foi um suporte muito bom. Foi um suporte primordial. Até hoje eu ainda tenho uma ligação muito forte com o candomblé. Mas hoje eu me identifico com várias religiões, porque eu passei a estudar muito o budismo. Mas foi a partir daí? A partir daí. O budismo traz essa coisa do você viver o aqui e o agora. Sim. Né? A paz interior, né? O aqui e agora, porque tudo é imutável, tudo muda toda hora, todo tempo, né? E você tem que saber a trabalhar isso. Então, assim, e quando você vive o momento presente, o tempo presente, você vive aquilo. Você, quer ver um exemplo bom? Você tem um filho, vou na praia com meu filho. Mas chega na praia, o menino tem um grupo de crianças, você deixa o filho lá brincando, você vai ler um livro. Você está presente ali com ele? Entendeu? Então, se você entrar na brincadeira junto com os colegas e o filho, você está vivendo aquele momento. Sim. É estar presente no que você está fazendo, né? E você trazer aquilo ali como importante naquele momento. Então, o budismo me ajudou muito. Agora, eu sou católica de origem. E eu gosto muito de ir na missa. Eu gosto de tudo um pouco. Eu acho que toda aquela oração que Moema deu para sua mãe. Eu acho que todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões têm um caminho a Deus. E todas elas caminham pelo mesmo propósito. Sim. Né? Então, assim, não há por que alfinetar uma outra, não, porque o propósito é único. Né? Então, assim, eu sou devota de Santo Antônio. Padre Rogério que me diga. Quando chega a trezena, eu estou lá, choro que me acaba na trezena de Santo Antônio. Não tem algo que me emocione tanto. Porque, assim, é reviver minha origem, minha infância, as trezenas na Alagoinhas, que é a minha cidade de origem. Santo Antônio é o padroeiro da cidade. Sim. Né? Então, é tudo muito próximo. Gosto muito de São Francisco. Né? Tenho a afeição por Santa Bárbara, que é Iansã. Tá chegando o caruru dela. Que é um dos orixás que carregam comigo. E eu participei do Candomblé Angola, que cultua inquices, que são forças vivas da natureza. Então, você aprende o sentido do tempo. A gente é muito mágico, o Candomblé. Você cultuar o tempo é algo que você, puxa, entendeu? É um senhor tão bonito como a cara do teu filho. Não tem coisa... O tempo é magnífico. Né? Então, ele cultua o tempo, cultua a água, cultua os ventos, cultua o sol. Cada inquice, que por conta da questão das vindas de cada período de escravidão, o Candomblé Angola terminou se unindo. E o que era inquice virou orixá, então a gente sincretizou com o outro para poder sobreviver. Né? Sim. Hoje já tem um pouco de separação, mas eu carrego os meus senhores comigo, eles estão comigo. Eu sou uma filha de Oxaguiã, com Luango, com Ianssambalé, que isso é no Queto,
na Angola, Mamei Tucaiango. Então, eu sou uma mulher que deveria estar usando branco diariamente, mas eu sempre estou de branco, as pessoas falam isso, né? E respeito muito o candomblé. É uma religião de resistência e de força, e que tem as mulheres à frente, que isso é importante dizer, que elas fizeram manter a religião, mas gosto do budismo, gosto do catolicismo, tem uma pouca relação com a parte evangélica, mas mesmo assim também fui apoiada por eles. Tive Sim. uma rede de apoio espiritual muito boa e tive uma rede de apoio familiar muito boa. O meu marido foi uma pessoa que esteve junto, todo momento, né? Ele queria raspar a cabeça para poder ficar igual a mim, careca. Eu que não deixei por causa Ele do que é filho. cabeludo, né? Não deixei por causa do filho, porque o filho tinha 7 anos, então não ia cair muito bem. Mas dar a mão ao outro é muito importante, né? Sim. Então, assim, eu venho Mas que a fazer o meu família- relato para que eu possa dar a mão a outras mulheres, Sim. né? Para que outras mulheres possam caminhar e perceber que é possível sim ficar curada. Sim. Né? É difícil para quem não tem uma condição financeira muito boa, mas a gente se ajuda, né? Assim, Mas se tiver disciplina, consegue os atendimentos Consegue. no SUS, porque o SUS é SUS. consegue. E o SUS é muito bom. Sim. Muito bom. O Aristide Maltês, ele se sustenta através de campanhas. É muito bom se você puder comprar um carnezinho para você dar seu suporte todo mês. R$50, R$10, R$20, o que você puder dar. Ajuda a quem está lá. Eu ajudo depois do câncer, eu passei a ajudar o NACE, que é o Núcleo da Criança com Câncer. Né? São crianças que as famílias vêm do interior e precisam de um apoio. Então, eu levo cesta básica, eu levo brinquedos. E a gente vai se ajudando nesse processo. Porque é o humano, né? Sim. É o humano, e o humano é igual a mim, igual a você, igual a todo mundo. Somos frágeis e passageiros. E precisamos um do outro, né? Das mãos, né? Frágeis e passageiros, e eu acho que só faz sentido se a gente se ajudar. Entendeu? Ô Rita, mas nessa caminhada de enfrentamento também você se bateu com várias mulheres que também estavam passando o mesmo momento. Sim, sim. E essa ajuda, né? Eu passei recente com uma colega de trabalho, né? E que orientei, informei, ajudei, né? E outras mulheres, assim, uma sala de quimioterapia é uma coisa de doido. Você tem várias coisas lá. Eu tinha uma professora que fazia junto comigo o ciclo, ela entrava cantando as músicas de Roberto Carlos e terminava cantando as músicas de Roberto Carlos. As pacientes, as enfermeiras já sabiam. Na última, ela disse assim, gente, eu já fui, não vou topar mais outra. Vocês que ficam, boa sorte. Mas, acredite, viu, que passa. Entendeu? Acredite que passa. Então, assim, cada um reage de uma forma. Mas é muito importante que a outra que esteja ali do lado dê a mão. E diga, passa, vai passar, você vai vencer. Seja positiva. Se apoie no que você acredita, que você vai passar pelo processo. Passa, Jura. Não fique triste quando perder o cabelo, porque o cabelo vem depois. O cabelo nasce, gente. E às vezes nasce até melhor. O meu caso foi assim. O meu caso vinha de um bocado de química, né? Eu fazia progressiva direto. Quando o cabelo nasceu com um fio melhor. Sim. Agora, Então, quando você olhava assim, eu imagino, você tinha um filho de 7 anos, como era também trabalhar a mente dele? para ele foi difícil. Eu digo porque até para te passar a mensagem que tem muitas mulheres que têm... Para ele foi difícil. Ele é um menino muito fechado, né? Muito retraído. E tem coisas que ele só veio revelar agora, já aos 20 anos, para mim. Ele dizia claramente que tinha medo que eu morresse agora. Agora ele diz isso. Eu tinha medo que você morresse, mas eu não podia lhe dizer. Terminou te apoiando, né? Então, eu não podia lhe dizer. Eu me lembro que quando eu fiz a última sessão e que tive alta, né?
Aí, alta das quimioterapias, né? Porque a gente só tem alta 5 anos posterior, quando não tem remissão da doença. A gente tem 5 anos de você ficar ligado, né? Que com 5 anos a doença meia-cura, né? Pode ter uma remissão. No dia que eu cheguei lá, que a médica olhou meus exames e disse assim, beleza, vida que segue. Eu entrei, o primeiro lugar que eu encontrei para entrar foi o G. Barbosa, acredite. Entrei chorando, as pessoas andando no supermercado e olhando para mim, eu chorando, né? E eu chorando. Gente, eu tô curada. Aí eu disse, me dê essa louça mais cara aí que tiver que eu vou comprar. Porque eu vou fazer um almoço hoje para mim e vou comer numa louça nova para comemorar. Não abriu a mineirinha, não? Não quero. Rita, mas aí você não tomou espumante não nesse dia? Nesse dia não, eu tomei no dia antes. Aí sim, o meu filho, ele... Quando eu tive a última químio, que a gente... Aí Jones disse, vamos fazer uma viagem? Aí fui eu, Jones, Cauã e minha enteada Marina, né? E a gente fez o caminho, a Estrada Real, Minas e Rio de Janeiro, né? Que é o caminho do ouro. E aí a gente foi parando, a gente alugou um carro e ia parando nos centros históricos e tinha a comida mineira que ele é mineiro, parava para comer e tudo. E num momento desses, eu tirei o lenço. O cabelo estava começando a nascer. E meu filho se aborreceu profundamente, porque eu tirei o lenço. Aí eu disse, por que isso? Aí ele disse, porque eu tenho medo que as pessoas deem risada de você. Sim, a discriminação. Que eu sofri, né? Sofri porque as pessoas... Uma vez eu entrei numa livraria e a mulher disse assim, aceite a Jesus. Aí eu disse, minha senhora, a senhora não sabe nem pelo que eu estou passando. Mas só disse isso a ela, né? Então, meu filho teve essa reação. E eu, com meu irmão, pegava meus sobrinhos e ele, saía, se divertia, para poder ir dando fôlego. Não foi fácil para ele. Teve dificuldade no processo de aprendizagem, de que estava sendo alfabetizado na época, e eu não pude dar o suporte, porque eu tinha que cuidar de mim, para ficar bem para cuidar dele. Sim. Então, ele foi uma alfabetização a meia boca mesmo, porque eu não pude dar esse suporte. Mas a escola tinha conhecimento de tudo, né? E tinha um apoio a psicopedagoga da escola dava o apoio. Ele ficou muito violento na época, né? Porque é uma reação natural. Mas, depois, com o tempo, hoje ele me acompanha nas minhas consultas. Então, assim, Esse período que a pessoa passa por um enfrentamento desse, a pessoa tem uma lição de vida muito... É um renascer, é uma oportunidade de renovação de vida, né? Você está tendo uma segunda oportunidade. Como uma pessoa que tem um acidente e entra num processo de UTI e sai, é uma segunda possibilidade, né? Então, é você renascer. É um renascimento. Que não é fácil, né? Não é fácil. Se você não tiver força de vontade, e a família, como você falou... E a relação, Rita, no trabalho, aquela questão de... O ditado que o povo diz, não estique muita corda para não romper. Você tem que trabalhar, mas tem que ter seu lazer. Como é que é essa relação que você passou a ver? No processo ou hoje? Não, depois. Hoje. Que você está curada, que você diz assim... Eu ainda trabalho muito, né, Júlio? O pé ainda está enfiado no acelerador, né? Porque eu gosto, né? Mas eu me permito parar. Sim. Porque tem que ser. E eu tenho uma coisa comigo. Se eu não paro, o meu organismo me força a parar. É impressionante isso. Quando eu estou numa sobrecarga muito grande de trabalho, aí ou eu tenho uma carga viral muito forte, a imunidade baixa, aí já está dizendo, fique em casa, se acomode, é hora de parar. Ou eu tenho uma crise grande de gripe, uma gripe muito forte, ou eu tenho picos de ansiedade, e aí é o organismo dizendo, fique quieto, pare. Então, eu sou forçada a parar, mesmo que eu não queira.
né? E diz que disciplina é liberdade, né? Eu gosto dos trechos de música que tem uma simbologia, né? Disciplina é liberdade. Então... E hoje, onde Rita puder falar sobre a sua experiência, do seu enfrentamento, você está à disposição, né? À disposição. Justamente para apoiar outra mulher. À disposição. Estou com uma colega de trabalho, ela me falou de uma campanha que é da Secretaria de Segurança Pública, que é Major Denise que está à frente até. Sim. São doações de cabelo para fazer perucas, doações de lenço. Eu vou trazer aqui para botar no CALF, para que a gente possa fazer essa contribuição também. Estou à disposição, né, das pessoas que queiram ouvir a minha experiência, eu compartilho sem nenhum problema, né? Me fez bem falar, ao contrário de outras pessoas que não gostam e que a gente tem que respeitar, mas me fez bem falar sobre a experiência que eu tive, como me faz bem falar até hoje. Sim. Né? Eu acredito que eu sou um instrumento para que as pessoas percebam que é possível ter cura, sim. Eu tive... Passar pelo processo. Uma tumoração, que era uma tumoração que é letal, né? Assim, um câncer de ovário é um câncer letal pela localização dele, né? Sim. Mas estou aqui, né? Talvez se você não buscasse imediatamente o tratamento, Rita, talvez, como você disse que não sentia dor, era silencioso. Isso. Talvez tivesse sido algo maior. Eu talvez não estivesse aqui. A prevenção é tudo, né? Possivelmente não estaria aqui. Porque ele era muito volumoso, né? Vidigal uma vez me pediu, você tem os exames? Eu tenho. Aí eu levei para ele ver, ele viu ainda a foto da pincelada na coleta do material para fazer a biópsia. E assim, eu recebi um comunicado do próprio médico. Você pulou uma fogueira em uma chama alta. Então, sim. Porque ele me observou sempre, esteve próximo sempre. E eu tenho anjos bons. Eu fui também muito bem acompanhada, né? Eu digo que hoje Clarissa Matias ela vai até participar de um podcast amanhã também. É uma profissional muito gabaritada e uma pessoa muito humana. Então, assim, é importante isso. O que um paciente quer é ser acolhido. O que uma mulher com câncer quer é um abraço verdadeiro, sim, uma possibilidade de dizer que vai passar. E não ser abandonada. Isso. Aos companheiros, os companheiros têm que ter um olhar diferenciado para aquela mulher, né? E aos homens que estão aí, quando terminar o Outubro Rosa, vem o Novembro Azul, há também a mensagem de cuidado. Sim. Deu um toque de saúde na sua vida, né? Exato, muito bem dito. Deu um toque de saúde na sua vida. Eu vou lhe falar, Rita, você fala aí do seu câncer, mas a gente passou agora por um momento, até na família, que é uma tia de minha companheira, teve um câncer, está tratando ainda, e você vê a forma que tipo assim, quando ela começou, ela ficou fraca, foi aquele negócio, até mandar um abraço para ela, Cleide, seus filhos Diogo e Marcelo, que são grandes amigos meus, e foi aquela situação, eles são do interior, eles vieram para cá, ele ficou lá em casa, o filho ficou, até partilhava com o Júlio, foi fazer a cirurgia, abriu, até fico emocionado, abriu e não operou porque estava numa situação, não estava legal, e ela naquela luta diária, os meninos na luta diária e tal, largaram tudo que tinham no interior e vieram para cá desesperados, e ela não fez a cirurgia, entrou para fazer a quimioterapia mesmo assim, mas não tomava os 2 medicamentos, só tomava um, que não podia aguentar. E até o médico ficou abismado com a força dela, e ela tá fazendo hoje, tomando os 2 medicamentos já. Se você vê o ganho de peso que ela teve e a força dela, e voltou a ser aquela pessoa viril, aquelas brincadeiras e tal, e o médico já vai fazer agora de novo a cirurgia para abrir ela de novo para retirar esse tumor. Então é justamente isso que eu acho mesmo. Positividade. É Cleide, o nome dela é? Cleide, é. Dona Cleide. E vai em frente, força, vai em frente. E ela vai vencer. Vai em frente, vai em frente. Vai estar aí agora para fazer e vai vencer. Então é uma luta, é isso mesmo. É o que você disse, é a força de vontade e a bolha familiar, que não pode ser rompida. Aquela energia positiva para vencer. Amigos verdadeiros, família e fé.
Rita, tá chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas eu tava querendo trazer um número aqui que o INCA, o Instituto do Câncer, Nacional do Câncer, ele fez uma previsão até 2025 que vai ter 704 mil novos casos de câncer. E aí eu queria que você mandasse a mensagem, a câmera está olhando você ali, uma mensagem para o pessoal fazer a prevenção, se cuidar. Sim, importante. Gente, ó, quem gosta da gente somos nós mesmos. Então, assim, exercício físico, alimentação saudável, dentro da sua possibilidade e consultas constantes, observação constante no seu organismo. Se fizer exame, leve ao médico, né? Se observe, se toque, veja o que está diferente em você e faça as investigações necessárias. A gente está aqui vivendo por algum motivo e a gente veio no mundo por algum motivo. Então, faça a sua parte. Goste do seu organismo. Aqui é a nossa roupa, a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito. Mas aqui é a nossa roupa. Cuide bem da sua veste, né? É isso mesmo. Certíssimo. Cuide bem de sua veste. Mas isso mesmo, a gente tem que tocar a vida e... Previna-se. Previna-se. O Rita, é aquela coisa, se você já se conhece de certa forma, se você vê que alguma coisa está estranho, não fique com medo de ir. E não espere, não protele, Jura. Isso é muito Sim. importante, entendeu? Vou deixar para amanhã. Não, hoje eu tenho trabalho e vou deixar para amanhã. As pessoas são substituíveis, sim. Sim. Né? Você passa, vem outra pessoa e fica no seu lugar, né? E efetivamente quem vai sentir a sua ausência são as pessoas que lhe amam. Isso é verdade. Eu vou falar até um relato aqui. Eu Entendeu? não sou evangélico, mas vou dar meu testemunho aqui. Eu durante a pandemia, tive muita crise de ansiedade. E aí fiz a sessão de terapia e tal, para trabalhar a mente, naquele negócio que eu sou asmático e sou hipocondríaco. Então, trabalhei muito aquela situação da minha mente ali. E a psicóloga até brincou comigo e disse, olha, deixa eu lhe falar uma coisa, você vai embora, seus amigos vão chorar aí 1 dia, 2 dias, terceiro dia vão estar no bar com um copo lembrando de você, o quarto é a vida que segue, uma foto que sai na parede vai estar ali para lembrar de você, mas você só vai ter seu pai, sua mãe, para estar ali chorando a vida toda por você e você vai estar de passagem, então não se abdique disso não, viva a sua vida, é justamente isso. É isso aí. E assim, quando você fala de terapia, é algo também, um conselho bom a ser dado. Sim, e quebrar o preconceito. E assim, é caro, não. Tem redes de apoio, tem um núcleo de estudantes que fazem, tem um núcleo de pessoas, tem os CAPs, Sim. né? A gente tem redes que podem ajudar as pessoas. Então, assim, é muito você também procurar, Sim. não se acomodar. E você não ter vergonha de dizer que precisa de ajuda. A gente tem que parar com esse preconceito de que terapia é coisa de rico. De rico e de doido. É uma coisa que é de elite ainda, Mas depois da pandemia é que a gente veio ver a necessidade mesmo de que as pessoas, no isolamento, criaram vários bichos. Sim, né? sim. E é necessário. É demais. Eu passei 53 dias no interior, intocado. E eu cheguei numa situação que eu estava com medo de pegar meu carro e vir para Salvador, para voltar para a rotina. Eu fiquei com medo, eu travei. Síndrome do E pânico, eu falei, né? foi, crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Me deu a síndrome do pânico. Eu falei, rapaz, eu vou morrer na estrada. Na cidade. E eu fiquei 53 dias literalmente na roça. Eu fui, larguei tudo no início de março. Eu falei, ó, tchau, não vou morrer aí não. Então, você vê o que é a mente humana. Então, se a gente não tivesse acompanhamento, a gente vai... Ô, Rita, estamos chegando no final aqui e eu fiquei feliz em te ouvir e levar essa mensagem para quem nos assiste aí e a gente fazer também nossa parte, que é discutir Outubro Rosa. Muito obrigado e fica à disposição para fazer suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade a vocês, né? Espero que eu tenha contribuído a quem está seguindo, quem está ouvindo e que essa mensagem possa lhe oportunizar melhores dias, né? Melhores dias, quer você esteja passando pelo tratamento, quer você tenha sido diagnosticado recente, quer você tenha tido alguém próximo que tenha falecido da doença, né?
somos frágeis e passageiros, como eu coloquei. Mas só faz sentido se a gente se ajudar. Então, a minha mensagem aqui é no sentido de contribuir e de ajudar. E vamos fechar, Rita, com a mensagem que você abriu. Como foi a mensagem que você falou? Você trouxe a mensagem no início. Não lembro, jurei o que foi. Foi na abertura mesmo, agora. Que o câncer não é uma sentença de morte, é Sim. isso? O câncer não é uma sentença de morte. Sim. Né? A gente, como eu falei, há doenças que são muito mais severas e que as pessoas convivem com ela, tipo diabetes, né? Mas convivem. Então, hoje a gente tem que partir para um patamar de achar que o câncer vai ser uma doença crônica pelos vários tipos que vão surgir por aí, né? Sim. Mas é uma doença que é continuamente estudada e que não é uma sentença de morte, desde que se previna, desde que Busque tratamento, desde que tenha hábitos saudáveis e positividade perante o viver. Basta isso. Isso é tudo. Rita Menezes, muito obrigado. Obrigada, gente, a oportunidade. Chave de ouro. E que o Outubro Rosa não seja só no outubro, Sim, seja todo ano. Com certeza. Você que ficou aí com a gente até agora, obrigado e tchau. Até o próximo Jura Pod. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Tchau, tchau.